Fala rapaziada, boa tarde pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista Temer, eu tô chegando nessa tarde com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. É um vídeo especial, né? Especialmente voltado para a maior torcida, para o maior clube de futebol de Pernambuco, a equipe do Santa Cruz, que está muito próxima de se classificar na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, para você que está chegando comigo, peço encarecidamente para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Já peço para você já comentar aqui, dar uma sugestão de vídeo, deixar a sua análise, a sua opinião, para que no nosso próximo vídeo nós possamos aqui mandar aquele abraço mais do que especial para você, tá bom, meus amigos? Olha só, deixa eu ler aqui, ó, Sulani Bento. Quirino já foi, a vida segue, a chapa tá fervendo. Quem entrar no lugar do Quirino, na mal, o técnico vai dar tudo certo. Não entendi muito bem não, Sulani, mas abraço pra você. O Maurício Costa, avance Santinha! Abraço, rapaziada, tamo junto. E se você é torcedor do Santa Cruz, por gentileza, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol TV. Vamos trazer algumas informações, que é muito importante, né? Porque o Santa Cruz deve ter o maior público da temporada nesse jogo contra a equipe do Figueirense, né? O Tricolor já tem mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo desse sábado na Arena Pernambuco. Cara, 20 mil ingressos vendidos. O Santa Cruz deve ter o seu maior público da temporada nesse sábado, né, contra a equipe do Figueirense. O jogo vai ser na Arena Pernambuco às 17 horas pela Série C, tá? De acordo com a última parcial divulgada pelo clube, mais de 20 mil tricolores garantiram ingressos já para a partida. O maior público do Santa Cruz em 2026 foi no 1-1 contra a Ferroviária no dia 31 de maio pela 9ª rodada da competição. E na ocasião lideram 19.981 torcedores estiveram na Arena Pernambuco. A parcial, portanto, já é maior, então deve ter o maior público. A torcida está empolgada, tem que apoiar mesmo, porque o Santa Cruz está muito próximo aí de se classificar e é um jogo importantíssimo, que inclusive se tiver alguma junção lá de alguma coisa, pode encostar ou até se tornar líder, se eu não me engano. Já vou trazer aqui a tabela para vocês da Série C do Campeonato Brasileiro. Cara, que subida espetacular do Santa Cruz, cara. Que subida espetacular. Tô botando aqui a tabela, pronto. Aqui, ó, só trazer informação. O Santa Cruz, ele tem uma média de público de 16.607 torcedores, a maior da competição até o momento. Então, a média de público de toda a Série C, a maior média de público de toda a Série C é do Santa Cruz. É uma torcida que faz totalmente a diferença, isso ninguém pode negar, tá? Ao todo, em 6 jogos na Arena Pernambuco nessa Série C, o público total do Santa Cruz é de 68.200 torcedores, tá bom? Internamente, o Santa Cruz trabalha com a expectativa de um público superior a 30 mil torcedores no estádio, tá? O clube está vivendo aí um momento espetacular dentro da competição, 3 vitórias consecutivas, na parte de cima da tabela, 24 pontos, o Santa Cruz fará 3 dos 5 jogos restantes como mandante, né? E o fator casa é fundamental para o clube conseguir a classificação, já sabemos o quanto que essa torcida é importante, o quanto que essa torcida pode carregar a equipe do Santa Cruz. Só para você ver aqui os públicos, né, do Santa Cruz como mandante, tá aqui, ó, Santa Cruz 1, Itabaiana 0, 10.267 torcedores. Santa Cruz 2, Volta Redonda 0, 12.222 torcedores. Santa Cruz 0, Amazonas 1, 13.501 torcedores. Santa Cruz 1, Ferroviária 1, 19.981 torcedores, até então o maior público nesse jogo contra a Ferroviária. Santa Cruz 0, Ipiranga 1, 12.310 torcedores. E no último jogo contra o Ituano, foi 1-0 contra o Ituano, 10.935 torcedores. A torcida do Santa Cruz sempre chegando e ajudando e apoiando, e isso é de extrema importância, tá? Uma outra coisa que eu queria falar, cara, é sobre o Everaldo, que foi um dos destaques da vitória do Santa Cruz, né? Colaborando, inclusive, com gol e assistência, né? O atacante tem atuado numa função, eu não sei se você já percebeu, ele tem atuado numa função diferente do que a gente está acostumado a ver ele jogar e quem acompanhou a carreira dele, tá? Em outras temporadas, o Everaldo sempre foi um atleta acostumado a atuar pelos lados, né? Hoje, o atacante joga solto no meio, como autêntico 10, ficando mais perto até do gol, pisando um pouco mais da área. Foi uma mudança que, segundo o próprio atleta, tem participação fundamental do técnico Christian Souza, tá? Abre aspas aí pro Everaldo, ó. Estou me sentindo bem por vários fatores. O primeiro é porque estou conseguindo jogar mais próximo do gol, sem correr tanto atrás do lateral, que hoje é algo que o futebol exige muito. E ali próximo do gol estou conseguindo combinar jogadas com os meus companheiros e estar perto para poder finalizar e dar assistências, tá? E ele completou dizendo o seguinte, ó: o
O Christian está sendo muito importante não só para mim, mas para todo o grupo. Ele dá confiança no dia a dia. A gente está jogando solto e leve. E isso é muito importante. Ele dá confiança independentemente do posicionamento que o atleta joga, completou o Everaldo. Em falar do Christian, meus amigos, o Christian Souza, ele continua cobrando da diretoria do Santa Cruz os acertos salariais, tá? Além de reforços para poder repor algumas saídas, alguns jogadores que saíram. O técnico do Santa Cruz, né, admitiu a necessidade do clube ter que contratar já nessa janela de transferências. Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao GE, ele reconheceu que financeiramente está um entrave, tem um problema ali financeiro, mas disse que é necessário o Santa Cruz se reforçar, vai ter que ir para o mercado, vai ter que achar esses jogadores, vai ter que ter, como eu posso dizer, a palavra até me sumiu, vai ter que ter criatividade, essa é a palavra, vai ter que ter criatividade para poder trazer algum jogador. Abre aspas aí pro treinador. Diz o seguinte, ó. Estou vendo o esforço da diretoria para rapidamente a gente equalizar e sanar essa questão financeira. E a gente hoje precisa ao menos trazer jogadores nas características desses que saíram. Tive, desde a minha chegada, 3 a 4 baixas. E acredito que é esse o número que a gente precisa ter. Além de quantidade e qualidade, para manter a variabilidade, disse o técnico. E completou dizendo, ó, é repor os que saíram. A gente perde um centroavante, perde um meio e 2 extremos. Então a gente vai precisar repor nessas características e torcer que não saiam mais jogadores também. E a grande parte dos jogadores que estão deixando a equipe do Santa Cruz tá deixando igual o Quirino deixou, né? Tem situações atrasadas, tem valores para poder receber e acaba entrando na justiça e pedindo uma rescisão unilateral, né? Enquanto que o Santa Cruz está correndo atrás, está muito mal explicado essa situação ainda envolvendo a SAF, não se sabe até que ponto essa situação ainda da SAF vai andar ou não vai andar. Pelo andar da carruagem, para esse ano, eu acho que a vaca já foi para o brejo, eu acho que não tem como nada mais em relação à SAF acontecer nessa temporada, mas pelo menos esse elenco do Santa Cruz está tendo hombridade, vamos dizer assim, né? Está tendo hombridade para correr atrás do resultado mesmo sem um dinheiro no bolso, né? No momento, né, de acordo com o próprio dirigente Alex Brasil, o Santa Cruz deve 3 meses de salário de direitos de imagem, 1 mês de carteira de trabalho e 3 meses de moradia, e para quem é remanescente do ano passado, também há pendências de férias e 13º. É uma luta, cara, é uma luta. Existe uma expectativa na direção de pagar parte dos atrasados já nessa semana, que acaba hoje, né? Então o prazo já está se esgotando, antes do jogo de sábado contra o Figueirense na Arena Pernambuco. Então a expectativa é de que algumas coisas sejam acertadas, pelo menos entre hoje e amanhã, né? Enfim, para que os jogadores possam entrar em campo pelo menos com a cabeça um pouco mais leve e totalmente focado na partida contra a equipe do Figueirense, tá bom? Você que tá comigo na Gol, deixa o like, inscreva-se, é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias aqui no canal para você ficar super bem informado. Então peço para você encarecidamente para você deixar o like, se inscrever, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Um forte abraço para você, desejo uma boa tarde, saudações, tamo junto, valeu!